Nesse momento, vamos fazer a realização da montagem. Então, aqui nós temos a placa de acrílico, e você percebe que tem alguns adesivos, né? Eu coloquei lado de dentro, porque às vezes você recebe o acrílico, você às vezes se perde, qual é o lado de dentro, qual é a parte de cima, qual é a parte de baixo. Então, eu coloquei lado de dentro, parte de cima, né? Nessa primeira parte aqui, é onde nós vamos colocar o negativo da placa, e aqui nós vamos colocar o positivo. Essa simbologia aqui do lado, ela está dizendo o seguinte: eu vou ter primeiro uma placa positiva, 1, 2, 3, 4, 5 placas neutras, uma placa negativa, 1, 2, 3, 4, 5 placas neutras e uma positiva. Ali está dizendo que é positivo, negativo, positivo. Pode ser ao contrário, pode ser negativo, positivo, negativo. Aqui nós colocamos o parafuso. Inicialmente a gente coloca o parafuso com a arruela, né, para não trincar o acrílico, e deixamos fixo para que facilite a montagem, né? Aqui nós já temos ela na plataforma para realmente realizar a montagem, onde primeiramente a gente coloca deitado na horizontal e colocamos a primeira vedação, que seria o anel. Esse anel, ele é colocado na placa de forma que posteriormente a gente coloque as placas de inox e ele tem que fazer vedação perfeita. Nessa primeira placa, a gente nota que ela não tem furo nenhum. Então a água ela vai entrar num ponto, ela vai bater nessa placa e retornar, criando fluxo aí dentro, facilitando assim a obtenção do HHO. No primeiro momento, depois de colocar o anel, a gente coloca a placa. Nesse caso a gente nota que é a placa positiva, né? Que ela vai estar a orelhinha aqui do lado de cá. E a gente vai colocar um outro anel de vedação exatamente em cima dessa placa. Observe os furos. É muito importante observar os furos. Na parte inferior, o furo é maior. Na parte superior, o furo é menor. Por quê? Porque a circulação de água, inicialmente, ela vai ser na parte inferior. E a obtenção do gás na parte superior. Essa placa, bem similar à imagem anterior, a diferença é que aqui eu vou começar a colocar um parafuso, né? A gente pode colocar, aí vem a placa, vem a arruela, vem a placa de inox, né? Aqui a gente poderia colocar uma arruela, depois o parafuso, né? Fica a critério dos senhores e senhoras. Aqui no caso, o anel de vedação tem que observar de forma que ele fique fora dos furos, para evitar possíveis vazamentos. Colocamos a arruela e agora colocamos uma placa que a gente chama de placa neutra, porque essa placa neutra ela não vai ser ligada nessa extremidade aqui, por exemplo, entendeu? Então ela fica neutra dentro na pilha de placas que vai ter. Aqui nós temos a imagem numa outra perspectiva, que a gente nota que tem a primeira placa, que a gente denomina como positiva. Nós temos a vedação. Nós vamos ter uma placa neutra, 2 placas neutras, 3 placas neutras, e agora, novamente, o anel de vedação, para a gente colocar na outra placa. Essa outra placa, ela nota que ela tem, antes dela, ela vai ter um parafuso. Aqui a gente pode colocar uma arruela também, fica a critério de que está montando. E vem a placa. E agora nós vamos começar a pilhar novamente, da forma que foi mostrado anteriormente. Então ele vai ficar como se fosse um sanduíche entre o acrílico, o anel de vedação, as placas de inox, até que a gente tampe ele na parte superior. Nesse momento nós fizemos toda a pilhagem dele. Observe que os parafusos aqui já estão prontos para receber o fio, né, que vai estar conectando. Aqui também nós vamos colocar o fio que vai estar conectando no lado direito
positivo, no lado esquerdo negativo. Aqui nós temos uma porca que agora nós vamos receber a placa final, que a gente vai fazer a conclusão desse gerador, pelo menos essa parte das placas. Pronto, nós colocamos a última placa. Então percebe, nós temos aqui uma placa positiva ou negativa, né? No caso nós estamos chamando de positiva. Aqui nós temos uma placa negativa, a distância entre elas é de 1, 2, 3, 4 placas neutras. E aqui nós vamos estar fechando com a mesma placa em que nós iniciamos no acrílico. Então, se no acrílico nós iniciarmos do lado positivo, a gente tem que concluir o acrílico no lado positivo, certo? Aqui tem dois sistemas realizando eletrólise, separados, né, por essa placa aqui, ó, certo? Então, agora, nós trazemos esse parafuso aqui, ele vai estar assentando essa placa. Assentando a placa, a gente vai colocar agora o anel de vedação na parte superior dessa placa, né, que é uma placa, nesse caso, positiva. Agora, nós vamos colocar a arruela nessa placa, né, para separar do acrílico, né. Essa arruela tem que ser menor do que o anel de vedação, né, porque senão na hora de você apertar, ele pode acontecer de atrapalhar a vedação. Aqui nós já colocamos a tampa, né, de acrílico. Nas tampas nós já temos os conectores PU. Essa parte aqui é a parte de baixo, onde vai entrar a água. E aqui é a parte onde vai sair o HHO, né. Nos 4 parafusos nós colocamos a arruela. A arruela é para evitar que se trinque o acrílico na hora que você for apertar. Aqui nós já colocamos os parafusos, né, para que a gente possa realizar o aperto. Essa imagem, ela mostra parte dos fundos do gerador, né, e a gente percebe que o anel de vedação está bem vedado, já está apertado, né, não tão apertado ainda, e está livre para realmente possa se produzir o gás. Aqui já está a placa montada, aqui já está devidamente apertado para que consiga circular a corrente de uma forma tranquila. E nessa parte aqui, nós vamos estar colocando o conector, o fio realmente que vai estar energizando esse circuito. Aqui nós estamos verificando o outro lado, né, onde está o positivo, onde eu tenho a ligação da primeira placa e da última placa. Aqui é onde vai ter o conector, onde vai estar energizando esse circuito. Nessa imagem a gente nota que colocou-se um conector e apertou suficientemente para que ele possa energizar esse circuito. Essa forma de conector é uma sugestão. Pode-se colocar outras formas, pode soldar o fio diretamente. Aqui é uma sugestão, né? Essa pelo menos funciona legal. Aqui nós temos o gerador já montado, né, numa plataforma, né? Então ele ficaria mais ou menos dessa forma, né? Grato pela sua atenção.